Paz seja com você, jovem. Nós estamos muito felizes com tudo que tem acontecido a respeito da juventude BCL. Nós estamos muito animados com tudo que está acontecendo e eu tenho certeza que muitas coisas ainda virão, muitas coisas boas ainda acontecerão. E você que está me assistindo, eu quero orar por você nessa hora, né? Eu quero abençoar a sua vida, pedir a Deus com que Ele traga realmente a presença dEle sobre você e aonde você estiver, que você receba aí um toque da presença do Senhor. Feche os seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esse jovem, por essa moça, por esse moço agora. O Senhor tem planos, tem sonhos para a carreira dele, para a vida ministerial dele ou dela. O Senhor está planejando um futuro de paz, assim como o Senhor diz em Jeremias, que o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito. Deus, e eu creio que o Senhor tem realmente planos para esse jovem, para essa moça. Aquele que está agora desanimado, cansado, frustrado com alguma situação, receba novas forças que vêm do alto, porque o Senhor é a nossa fonte de força. Aonde tiver um jovem, Senhor, apaixonado pelo Senhor, que recebam novas forças agora. E aonde tiver também um jovem que está desviado dos caminhos do Senhor, aonde tiver um jovem que se perdeu no meio da caminhada, toca ele agora, Senhor. Entra com a tua providência, entra com a tua mão sobre a vida dele, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, atrai esse jovem novamente para a tua presença e que ele receba da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você que está nos assistindo agora, eu pretendo trazer uma palavra bem breve para o seu coração, né? Nós estamos fazendo dessa forma nessa época de pandemia. Nós fazemos um culto mais completo e nós fazemos um culto mais pequeno, com uma palavra mais direta ao seu coração. E nessa hora eu tenho uma palavra bem direta ao seu coração, bem rápida também para você. Você já se sentiu paralisado frente a gigantes? Situações onde você se sentia intimidado pelos problemas, pelas causas, pelas situações e circunstâncias que se apresentavam perto de você. Muralhas que muitas vezes eram intransponíveis, muralhas que você não conseguia sequer pensar como você lutaria contra elas. Quantas vezes nós recuamos mediante as situações difíceis, simplesmente pelo fato de termos medo. Na maioria das vezes nós temos medo do que se apresenta diante de nós. Nós temos medo das situações que se apresentam diante da nossa vida, diante da nossa casa, diante do nosso trabalho, diante do nosso ministério. E muitas vezes nós temos sentimentos de frustração, desânimo, de medo, sentimento de extrema derrota, na maioria das vezes. E sentimentos como esse aconteceram com o povo de Israel. Em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 17, 31 a 54, conta de uma história de Davi e Golias. E na história nós podemos perceber que o povo de Israel estava amedrontado. Situações de frustração, de derrota, de desânimo, frente a um grande homem que era um homem de guerra, um homem valente. E ele tinha mais ou menos 3 metros de altura e ele realmente não temia nada. E os israelitas estavam nessa situação de extremo medo, de extremo cansaço, e realmente esses sentimentos que rondam o nosso coração estavam passando mediante o povo de Israel. Deus então, naquele capítulo, usa Davi e Davi ele consegue vitória sobre aquele gigante. Davi, com uma funda somente, consegue matar aquele gigante, não na sua força, mas no poder daquele que o chamava, que o chamou, que tinha o designado. Então, eu percebo que existem grandes gigantes na nossa vida, gigantes no meio da sua faculdade, da sua escola, gigantes no meio da sua família, gigantes no meio da nossa casa,
gigantes que se levantam para afugentar e amedrontar o povo de Deus. E eu queria falar rapidamente sobre alguns pontos que eu acho que clarearão para você, deixarão claro para você como você poderá vencer esses gigantes, né? Deus então usa Davi para dar uma lição, né, para aquele povo e mostrar a sua glória para aquele povo. O gigante era grande demais, 3 metros de altura, né? Os israelitas todos estavam afugentados e com medo. E Deus levanta Davi para que Davi fosse aquele que mataria aquele gigante e acabaria com aquele medo daquele povo. Então, como nós podemos vencer os gigantes? Eu quero dar alguns passos para você de como você pode enfrentar os gigantes que se apresentam diante de você. O primeiro passo é: você não deve fugir da luta. Você não deve ser um covarde. Porque na maioria das vezes o gigante ele traz realmente essa sensação de instabilidade. O que é que eu vou fazer frente a esse gigante? Eu não consigo, eu tenho medo, eu sou frustrado, né? E esse é o primeiro ponto. Você não deve fugir da luta. Davi não foi covarde. Davi, mesmo sendo pequeno, não sendo da estatura daquele gigante, ele sabia que o Deus que estava com ele o faria vencer. Mesmo sendo ameaçado, Davi se colocou como servo de Deus e confiou ali na vitória, né? E nós vemos que Davi alcançou a vitória, né? Segundo passo, você não deve aceitar a derrota e o desprezo. Depois você vai ler na sua casa que no verso 42 e 44, que o filisteu despreza Davi. Ele desdenha, ele caçoa. E quantas vezes os gigantes da nossa vida nos desdenham, nos desprezam, olham para a nossa cara e dizem: olha, você está com medo e você não vai conseguir vencer, né? Então, nós não podemos desistir, meu caro. Você não deve aceitar a derrota e o desprezo que esse gigante está trazendo à sua vida. Às vezes ele está dizendo para você que você é um fracassado. Às vezes ele está dizendo para você que você não vai vencer o seu pecado. Às vezes ele está dizendo para você que você não vai vencer as suas mágoas, as suas decepções, as suas frustrações. Mas você não deve aceitar a derrota e o desprezo. 3. Como podemos vencer esse gigante? Você não deve tentar vencê-lo com a sua própria força. Se você for na sua força, eu vou te dar um alerta agora para você. Se você andar na sua própria força, na força do seu braço, naquilo que você idealiza para você como homem, cara, você não vai vencer, você não vai conseguir. Mas se você andar na força de um cara que é sobrenatural, um Deus poderoso, um Deus que vem na sua frente e guerreia por você, você vai ter com certeza essa vitória. Você não deve tentar vencer o gigante com a sua própria força. Você não deve subestimar o poder das trevas e o poder que, de certa forma, o diabo tem. Você não deve subestimar o poder que tem o pecado. Você não deve subestimar o poder que tem esse gigante que se levanta contra você, né? E aí, Davi disse ao filisteu no verso 45, diz assim: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi sabia que na sua força humana, na sua natureza humana, na sua parte física, ele não conseguiria vencer claramente aquele gigante. Mas se ele confiasse naquele que o chamou e o comissionou para aquela missão, com certeza ele conseguiria vencer. Então o terceiro passo é: você não deve tentar vencê-lo com a sua própria força. Abandone a força do seu braço. Você concorda comigo que é melhor você confiar num Deus que tem todo o poder do que você confiar na sua força? Né? A nossa vida é como um sopro.
Hoje nós estamos aqui, mas um segundo após aqui, nós não sabemos o que pode acontecer conosco. Mas a Bíblia diz que aquele que está conosco não dorme. Deus não dorme. E a Bíblia diz também que Ele tem todo o poder. Cara, imagina esse Deus guerreando as suas guerras. Você não acha que fica mais fácil? Não fica mais legal? Não fica mais leve a vida? Às vezes você está carregando fardos aí que não são seus. Deus quer levar esses fardos para você. Deus quer guerrear as suas guerras. Deus quer ir à frente das suas batalhas, todas elas. Imagine a pior batalha que você está enfrentando hoje. Deus quer ir à frente dessa batalha. Quarto passo e último, use o que está disponível. Quando nós vemos na história de Davi o que ele tinha, o que é que Davi tinha? Ele tinha pouca força. Com certeza, mediante a 3 metros do gigante, ele tinha pouca estatura. Tentaram até colocar uma armadura nele, não. Ele ficou até desengonçado com essa armadura, não funcionou. Davi não tinha artifícios para lutar contra esse gigante, mas ele tinha o que estava disponível com ele. Ele tinha, a Bíblia diz que ele tinha uma funda e algumas pedras. E você deve usar o que tem. O que é que Deus te deu? O que é que Deus colocou dentro do seu coração? O que é que Deus deu para você como um instrumento de guerra e de adoração? Às vezes é a sua dança, às vezes é a sua voz, às vezes é tocar um instrumento. A Bíblia diz que quando Davi tocava a sua harpa, o espírito maligno da parte de Deus que estava em Saul se retirava. Às vezes Deus deu para você o dom de orar, às vezes Deus deu para você o dom da fala, da comunicação, às vezes Deus deu para você o dom de amar. Eu conheci um irmão que ele tinha o dom de abraçar, e ele, toda vez que ele abraçava, ele transmitia o amor de Deus e a glória de Deus. Então eu não sei o dom que Deus te deu, aquilo que Deus colocou para você, mas é exatamente isso que Deus quer usar para que você vença os desafios que estão diante de você, os gigantes que estão diante de você. Então Davi, com uma funda e algumas pedras, consegue vencer inacreditavelmente aquele gigante. E eu termino a minha palavra dizendo, olha, confie em Deus. Ele é, cara, poderoso nas batalhas. Esse pecado que te aprisiona, esse vício que te prende, essa amargura que acaba com você, cara, eu vou te dizer, o Senhor é poderoso nas batalhas. Ele entra agora nessa batalha que você está passando. Ele entra agora nessa batalha que você está vivendo. E com certeza, se você confiar nele, a vitória é sua. A vitória é sua. Então, como nós podemos vencer esse gigante? Você não deve fugir da luta. Você não deve aceitar a derrota e o desprezo que ele vai tentar trazer sobre você. Você não deve tentar vencê-lo com a sua própria força. E o 4, use o que lhe está disponível. Use exatamente aquilo que Deus te deu. E eu faço desse momento um momento de encorajamento para você. Pensa aí, o que Deus te deu? O que é que Deus colocou dentro de você? Para você pode ser muito pequeno, mas no mundo espiritual isso é uma bomba, é uma explosão no inferno. E eu quero dizer, olhando nos seus olhos agora, Deus quer usar você. Deus quer te usar para essa geração. Jovem, seja atraído pelas coisas sobrenaturais. Seja atraído pelo amor de conhecer o Senhor Jesus. Seja atraído pela glória de Deus. E deixe a sua vida se gastar para Ele.
o pastor Marcelo, nosso pastor, nos apresentou um vídeo que fala basicamente a respeito dessa pregação, do que eu trouxe aqui para vocês bem rápido. E eu gostaria que você, aonde você estivesse, no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, parasse um instante para assistir esse vídeo com muita calma. Deus quer ensinar você que você consegue, no poder dele, destruir os gigantes. Cara, essa semana eu recebi esse vídeo e eu falei assim, não, eu não acredito que esses caras estão achando que eles vão derrubar uma pedra desse tamanho. Cara, isso é loucura. Como que eles querem dar marteladas ali e derrubar essa pedra desse tamanho? E eu percebi que eles estavam utilizando de uma técnica para que eles pudessem enfraquecer a estrutura da pedra e ela ficasse frágil. E na boa, quando eu vi esse vídeo, eu comecei a enxergar minha própria vida. Quantos gigantes que já vieram contra mim e eu fui paralisado. Quantas vezes os gigantes que me afrontavam, eu ficava paralisado sem conseguir vencer, sem conseguir perseverar. E eu percebi que não importa qual é o tamanho do gigante, importa o tamanho da nossa persistência. Não importa aquilo que tem vindo contra você, mas importa a força que Deus colocou dentro de você para vencer os gigantes que afrontam a sua vida. Sabe, uma vez um jovem chamado Josué estava com medo e Deus olhou para Josué e falou assim: Josué, seja forte e corajoso, porque eu serei com você. Deixa eu dizer uma coisa para você, seja persistente, porque você nasceu para derrubar gigante. Você nasceu para ser alguém que veio nessa terra para dar certo. Você é um derrubador de gigante, cara. Eu quero orar por você nessa hora, você que assistiu esse vídeo. Que coisa impressionante. Como pode essa pedra imensa e alguns homens dando marretadas nessa pedra e conseguirem romper essa barreira e derrubar aquela pedra. Impressionante. Quero orar por você. Você que um dia já foi forte, esteve com o Senhor, caminhando com Deus e experimentou das maravilhas dele. Você que um dia esteve com ele, um dia foi apaixonado por ele, mas hoje não está mais. E eu quero orar por você também, que não conhece esse poder maravilhoso de Jesus. Por você que ainda não experimentou esse poder grandioso do Pai. Eu quero orar por você nessa hora. E você também que está diante de gigantes, muralhas intransponíveis. Quero orar por você nessa hora. Creia, Deus está trabalhando a seu favor. Feche os seus olhos comigo, Pai. No nome de Jesus eu oro por cada um desses jovens, dessas meninas, desses rapazes, desses santos que estão aqui assistindo esse culto. Quantos são os desafios de uma juventude para servir ao Senhor? Não é fácil ser jovem e ser santo, é um grande desafio. Mas é possível para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão enfrentando desafios grandes nessa hora. Desafios que eu não consigo nem sequer mensurar agora nesse momento. Pai, aqueles que estão passando por problemas familiares, por vícios, por depressão. Ó Deus, em nome de Jesus, por sequelas de uma família desestruturada, por uma ausência de paternidade, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor os alcance nessa hora, seja o socorro, seja o auxílio, seja a força que eles necessitam para continuar caminhando, Senhor. Não permita com que eles desanimem da caminhada. Ó Deus, em nome de Jesus. E agora, Senhor, que com o teu poder levanta cada um desses, coloca de pé como um exército poderoso. No teu nome, Senhor, coloca de pé esses que estavam prostrados, esses que estavam cansados, esses que estavam desanimados. Coloca de pé agora, Jesus. Tu tens todo o poder e coloca de pé para fazer uma obra grande nessa cidade. Nós declaramos que Lavras é do Senhor Jesus. Os jovens dessa cidade são do Senhor Jesus. E nós clamamos, Jesus, dá-nos jovens. Ah, Senhor, traga até nós aqueles que precisam ouvir da Tua palavra.
aqueles que precisam conhecer a Ti, e coloca, Senhor, as Tuas palavras na nossa boca, para que com ousadia e intrepidez nós anunciemos, Senhor, a Tua palavra a eles. Pai, no nome de Jesus, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Meu querido, você que ainda não conhece a Jesus, você que está assistindo esse vídeo agora e ainda não conhece Jesus, quem é Jesus? Não conheço Jesus. Jesus? Nunca ouvi falar. Meu caro, eu te convido, eu faço um convite para você repetir uma oração comigo nessa noite, nessa hora, dizendo o seguinte: Senhor meu Deus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Entra no meu coração a partir de hoje. Faça uma limpeza na minha casa, Senhor. Mude a história da minha família. Mude a minha história. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra agora no meu coração e faça morada para todo o sempre. Jesus já está te amando, Ele ama você, Ele quer cuidar de você. Procure uma igreja. Procure uma igreja. Procure servir a Jesus. Nós estamos aqui de braços abertos para receber você, para cuidar de você, para dar uma palavra ao seu coração. E olha, fique atento ao nosso canal. Nós vamos estar sempre liberando vídeos, liberando palavras que vão abençoar você. Então fique ligadinho ao nosso canal. Na semana que vem nós vamos trazer uma palavra a respeito do nome que nós vamos dar a essa juventude BCL, um nome poderoso que o Senhor nos deu. Então fique conosco, que o Senhor abençoe o seu sábado e que esse seja um dos melhores dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.